Antônio Leomar, meu Deus do céu, como é que tá o coração hoje? A mil. A verdade, desde o início da premiação, que os batimentos cardíacos já foi a 200, porque assim, a expectativa é muito grande, né? E é um ano inteiro, e tem todo aquele... a expectativa não só minha, mas de toda a equipe, né? E o ano passado, o recorde foi um número bastante expressivo, e a gente sabia que era difícil, né? Alcançar esse recorde de produtividade, mas a gente foi atrás desde o primeiro dia do ano, e graças a Deus, aqui estamos novamente. E como é que foi a sensação? Porque vocês, a Fazenda 5 Estrelas, mais de uma vez, já esteve aqui participando do Melhores, já foi recorde de produtividade, é referência para todo o Brasil e ouso dizer para a suinocultura mundial pelos níveis de produtividade que vocês alcançam, né? E aí, poxa, você vem para cá, nesse evento, de repente, vem a Argentina ali, e eles quebram o próprio recorde. Ano passado era 41,34, esse ano foi 41,94. E aquela coisa, né? O público ali esperando. E aí, de repente, anuncia o teu resultado. 42,80 desmamado fêmea ano. O pessoal aplaudindo ali, de pé, endoidecido. É um momento único pra gente. Eu acho que a gente que vive de suinocultura, eu tô na suinocultura há 30 anos, e quando chega esses momentos assim, é mágico. E você vê, por mais que a gente quer o nosso recorde, mas a gente torce por todas as granjas, né? E você vê a Argentina ali chegando, ano a ano, eu já falava isso para minha equipe. Em anos anteriores, eu dizia, olha, a Argentina vai chegar. Porque ela veio de 38, 39 e depois ela bateu os 40 e chegou em 41 e 34. E aí eu disse para eles, olha, nós não podemos acomodar. Então o segredo é nunca achar que a gente chegou no potencial máximo. Então esse número é um número bastante expressivo para nós, mas qual que é o nosso papel? Não acomodar. Nós temos que fazer gestão dos dados, enxergar os gargalos e trabalhar os pontos que a gente ainda pode melhorar, que são muitos. Por melhor que seja o nosso resultado, a gente enxerga vários pontos de melhoria, que são aqueles que a gente vai agora, no decorrer desse ano, trabalhar. E, Leomar, tu comentou, poxa, eu fui lá para a equipe, né? A gente tem que melhorar, mas quando você leva para a equipe uma nova meta, uma equipe que já está ali se esforçando e que ano a ano está fazendo o seu melhor, como é que isso é recebido lá com eles? Como é que você faz esse caminho para convidar a equipe a vamos junto? Vamos alcançar mais resultado, porque é um resultado que até então ninguém acreditava que fosse possível. Me conta como é que é isso lá na granja. Boa pergunta, Miriam. Eu sempre falo para eles o seguinte, que a gente tem que ter desafios na vida pessoal, na vida profissional. E eu tive uma grata sorte de ter comigo pessoas que compartilham do mesmo sentimento que eu, que é aquele sentimento de que a gente pode melhorar. Às vezes o sentimento de não é ser melhor do que o outro, é ser melhor do que a gente mesmo, melhor do que nós fomos ontem. E a minha equipe tem esse espírito de crescer. Então, quando eu levo um novo desafio, como vai ser agora, né? Eles já estão preparados, eles gostam de desafio, eles recebem isso como um incentivo. Então, é claro que tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, porque é um resultado que a gente não vai conseguir um grande salto, nos pequenos detalhes. Mas você precisa preparar essa equipe ao longo do tempo, através de reuniões, através de uma boa conversa, ser transparente, né, para que as pessoas entendam que elas fazem parte do negócio. Então, elas são importantes. E eu deixo isso muito claro para a minha equipe, que cada um daqueles que está comigo lá na granja, ele tem um papel fundamental no nosso resultado. Então, isso valoriza a pessoa e ela se sente importante para buscar novos desafios. Então, eu acho que a gestão de pessoas, ela é simples, mas a gente precisa ser muito transparente com as pessoas.
E, Leomar, tu chega a comentar com a equipe lá da granja como é que são os resultados das outras granjas? Eles acompanham de alguma forma? Muito, muito, muito. Então, eles me pedem sempre como é que está o campeonato. Eles querem saber, para eles terem o norte de como que a gente está perante as outras granjas. Eles gostam de saber de resultado de outras granjas e resultado aqueles que eventualmente está melhor do que os nossos em alguns indicadores. Então, às vezes eu falo para eles, olha, esse indicador aqui tem várias granjas que é melhor do que a gente. Vamos entender o que essas granjas fazem e muitas das vezes eu ligo para os gerentes das granjas, busco informação para a gente melhorar naquilo que a gente ainda é, vamos dizer assim, ineficiente em alguns indicadores, porque a gente tem. Mas aí tu tá dizendo uma coisa interessante, né? Veja só, uma granja com 42,80 desmamado fêmea-ano, que se preocupa em avaliar os indicadores onde tem oportunidade ainda e que ainda faz benchmarking com as outras granjas para aprender com elas. Isso é fundamental. Eu acho que a gente tem que... Isso a gente não pode perder o benchmarking e a gente entender que por melhor que seja o nosso resultado, existem alguns indicadores que tem outras granjas e aqui possivelmente várias granjas têm indicadores melhor do que alguns nossos. E a gente tem que buscar com essas granjas o que elas estão fazendo, o que é que elas têm de bom naqueles indicadores para a gente, na livre derivação, copiar dessas granjas. Eu falo muito isso. Literalmente é copiar aquilo que pode ser implantado nas nossas granjas. Nem tudo dá para ser implantado, mas aquilo que é possível a gente tem que levar sim. E a gente só vai crescer quando a gente tem humildade de reconhecer que a gente não é melhor em tudo. Por mais que o nosso resultado ele seja bom, mas nós não somos melhores em todos os indicadores. E a gente tem que ter humildade para reconhecer isso e correr atrás daquelas granjas que podem nos auxiliar. Olha, mas isso que você falou é muito bonito, sabe? Porque poderia se acomodar, mas não. A atitude de ir atrás, a atitude de reconhecer, poxa, sim, eu tenho um resultado bom, mas eu não sou perfeito em tudo, então eu posso ainda fazer melhor. Acho que isso é algo que muitas granjas às vezes não se dão conta. Muitas vezes se acomodam numa certa zona de conforto, vamos dizer assim, em termos, não, eu já sou referência, eu já cheguei no melhor indicador e para por aí, né? Então, essa atitude incessante de buscar cada vez mais, de tentar entender onde tem oportunidade, isso é algo que eu vejo que diferencia muito vocês, Leomar. É importante isso, essa reflexão, porque eu falo muito para minha equipe. O dia que vocês achar que vocês já são bons o suficiente, é o primeiro passo para o fracasso. Porque a gente tem que entender que a gente tem sempre que evoluir. Então a gente não pode acomodar em cima de um bom resultado, porque senão as outras granjas vêm e passam na frente. Então a gente tem que ter sempre esse senso crítico de que, bom, nosso resultado ele é excelente, mas nós não podemos acomodar e achar que a gente vai manter ele para sempre. A gente tem sempre que ter na mente que nós precisamos buscar melhorar todos os dias, que é possível. E deixa eu perguntar uma coisa, Leomar. Teve uma vez que nós estávamos conversando e você comentou comigo sobre a questão do tempo que você dedica a avaliar os indicadores, a avaliar as oportunidades, a fazer essas trocas com outras granjas, comparado com o tempo que você está lá dentro da granja. Bacana, bacana. Hoje eu divido o meu tempo. 60% do meu tempo é planejamento, olhando os indicadores, e 40% é lá dentro da granja, olhando a granja, olhando fisicamente. Mas 60% do meu tempo ele é reuniões, porque eu faço muitas reuniões com a nossa equipe e buscando aonde é que a nossa equipe pode melhorar. Avaliação estratégica. Avaliação estratégica, porque eles estão na operação. E muitas das vezes, nós que estamos na gestão é que temos que destrinchar os dados, literalmente, pegar dados,
analisar e enxergar onde tem ponto de melhoria. Aí sim, você senta com a equipe, apresenta para eles, mostra o potencial que nós temos e começa a trabalhar aquele indicador. Então, o meu tempo, 60% dele é na gestão de processo, gestão de indicadores, reuniões, planejamento. Porque assim, eu gosto muito e falo muito. O resultado, ele vem muito da gestão de pessoas e dos processos. Quando você tem uma boa equipe e os processos bem definidos, o caminho ele fica mais fácil. Quando usa a informação também, né? Informação, bom uso da informação, um bom benchmarking. Tá? A informação ela está ali disponível, mas a gente tem que saber interpretá-la e fazer bom uso. Então, bem lembrado. E deixa eu fazer uma outra pergunta, porque isso que você disse sobre o tempo que você fica lá dentro da granja é bastante disruptivo para a suinocultura. Imagina você dizer para as outras granjas que você tá lá dentro só 40% do tempo. Vão te chamar de louco? Porque a grande parte das granjas, o que acredita? Que o gerente tem que estar lá metendo a mão na massa e que não pode perder tempo no escritório. O que você diria para essas granjas? Eu diria que é um paradigma. Eu acho que quando você imagina que o seu gerente ele vai ser mais produtivo lá dentro, metendo a mão na massa, você às vezes tem um potencial gigante na mão de um bom gerente, mas você está usando ele de maneira errada. Porque esse gerente ele precisa ter muito mais a gestão de pessoas na mão, gestão dos processos, e não necessariamente botando a mão na massa. Então, isso é uma coisa que a suinocultura, eu já faço isso há muitos anos, e a suinocultura, quando ela entender que ela precisa de um gestor para gerenciar os dados, para tomada de decisão, e não de um gerente para ficar lá dentro no operacional, muitos resultados começam a melhorar a partir dessa mudança de comportamento. Então, quando eu digo 40%, eu estou até sendo bom, porque talvez eu não fique 40% dentro da granja. Mas quem é que fica no teu lugar? Porque afinal tu é o gerente. Quem que fica lá acompanhando o que acontece no dia a dia? Olha, uma pergunta interessantíssima. A nossa equipe, ela foi treinada de uma maneira tão sutil que hoje, quando eu saio, e às vezes eu saio muito das 5 estrelas e às vezes fico 2 semanas fora, então a equipe ela tá treinada, cada um sabe o que fazer. Lógico, cada líder de setor vai comandar a sua equipe dentro do seu setor e comunicar. Eles têm autonomia, os líderes de setor na granja? Autonomia para decidir. Treinei eles para decidir o que precisar ser feito na granja. Descarte, essa porca eu não vou cobrir. Eles têm total autonomia para fazer. Isso foi treinado, então hoje eu fico tranquilo. E às vezes eu brinco, que às vezes eu preciso sair mais. Quando eu volto à granja, muitas vezes está melhor do que quando eu estou lá na granja. Então, olha só o nível que a nossa equipe adquiriu. Lógico, isso não é da noite para o dia. Isso é trabalhado ao longo do tempo. Mas hoje eu tenho aquela tranquilidade de sair fora da granja, ficar uma semana fora, voltar com a cabeça tranquila, porque todos os processos estão sendo feitos como planejado. E uma coisa, Miriam, que eu acho muito importante na suinocultura é a comunicação. Principalmente a comunicação entre líderes, que no passado ela era muito, e até hoje ainda ela é precária, assim. Os líderes, eles comunicam com a equipe deles, mas não comunicam entre líderes, o que é fundamental, porque os setores são todos interligados. A gestação e maternidade, os nossos líderes hoje, para você ter uma ideia, eles fazem o descarte junto. Então, eu treinei eles por uns 2 meses seguidos, nós 3. Eu, o líder da maternidade e da gestação. A partir dali eu falei com eles, agora vocês vão fazer o descarte. E tu acreditou no potencial deles e deu a carta branca para que eles pudessem fazer. Tem que acreditar. Errassem, e quando errar, você falar para eles, tá tudo bem, vai dar certo. Então assim, e ser um canal aberto com eles. Se eles tiverem uma dificuldade, em algum momento que eles acharem, olha, essa decisão não pode ser nossa, traz para mim que a gente vai decidir junto. Mas tem que dar autonomia e deixar eles trabalhar. E eu falo,
para os gerentes, deixa as suas equipes trabalhar. Você tem que auxiliar, você tem que dar condição, mas se você for aquele cara que fica só pegando no pé, só apontando erros, a sua equipe ela não cresce, ela não desenvolve. Então hoje assim, eu tenho uma maior tranquilidade de sair e deixar eles tocarem o negócio como se eu estivesse lá. Então, nossa, isso é muito bacana, hein, Leomar? Meu Deus. É. E como é que fica o seu Ricardo em toda essa questão, né? O seu Ricardo começa por aí. Então, eu acho que a granja ou qualquer empresa, ela é muito reflexo do dono. Uhum. Principalmente quando são empresas menores, familiar. E o seu Ricardo, ele sempre foi essa pessoa que quando eu comecei como gerente, a primeira coisa que ele me falou foi o seguinte: eu quero um gerente. Eu não quero mais um funcionário na granja. Olha, então já começa da visão do proprietário. Na visão do proprietário. Ele falou, olha, eu quero um cara que administra a minha granja, que toca o meu negócio. Então você vai fazer 100% da gestão dos dados. Da suinocultura. Da suinocultura. Tá tudo na sua mão, mas eu quero que você treine a sua equipe e que você cuida do negócio. Então começa muito pela cabeça do dono. E é aquilo que você falou, tem muitos donos de granja que às vezes acha que o gerente ele é mais produtivo lá dentro da granja. E às vezes não é. E às vezes paga caro por um funcionário, por um gerente, para ir lá limpar a baia, Para né? limpar a baia. Você está pagando um salário de luxo para mais um funcionário. Não que o gerente não tenha que ir lá. Sim, ele precisa ir lá, até para... Precisa acompanhar os processos, precisa treinar a equipe. Isso. Mas ele não precisa estar lá o tempo todo. Uhum. Ele tem que ir treinando as pessoas, delegando, dando autonomia. Tem que desenvolver a visão estratégica do negócio e olhar para os números, Leomar. Olhar para os números. Eu acho que isso é fundamental. Nessa questão de olhar para os números, vocês agora estão usando o S4. Sim. Como é que está sendo essa experiência para vocês? Fantástico. Mudou alguma coisa muito, do S2 para o S4? O que tu pode me contar? Mudou muito, porque o S4 é muito mais dinâmico, é muito mais informação. O S2 era excelente em informações, mas o S4 ele trouxe, além desses indicadores novos, né, a árvore de diagnóstico, que é fantástica. Tu gostou? É fantástica. Eu fazia aquilo no Excel, para você ter uma ideia. Meu Deus, que serviço, hein? Quando eu vi aquela ferramenta, eu falei para muitas granjas, falei, a Agris agora acertou em cheio. Por quê? Eu fazia tudo aquilo ali. No Excel eu calculava quanto que impactava 1% de mortalidade no nosso DFA. Uhum. Quanto que um dia não produtivo impactava. Tu fazia simulações fora, mas tendo que fazer isso manualmente. Manualmente, para apresentar para a equipe e dizer para eles, olha... E agora, como é que tu tá fazendo? Agora é maravilha. Você pega aquela árvore lá e você já faz uma simulação, você já leva para a equipe, mostra para eles os pontos de oportunidade de uma maneira assim rápida e clara, né? Então assim, já era para a gente estar usando há muito tempo o S4, mas tudo no momento certo. Então agora é tirar o máximo proveito da tecnologia, do sistema. Então, tem mais alguma coisa além da árvore de diagnóstico que te chamou a atenção no S4? O próprio LPV, né? Que é fantástico, eu acho que isso aí. Agora cabe a nós, como gestores, começar além da interpretação zootécnica, a gente linkar com a interpretação financeira. Uhum. Até que ponto? Você falou uma frase muito interessante que eu gostei na apresentação, que é o seguinte: vai chegar um momento que você tem uma fêmea que ela pariu o primeiro e segundo parto muito fraco. É o momento de fazer análise. Olha, compensa eu levar para o terceiro parto? Vai me tornar mais caro eu aumentar o meu LPV? Ou eu descarto e coloco uma outra fêmea que vai parir mais? Então, agora cabe a nós, gestores, essa interpretação. O indicador está lá para mostrar para a gente, que é fundamental. Mas isso o que mostra para nós? Qual que é a importância dele? Que a gente precisa preparar melhor as nossas matrizes. Então, para você não chegar nessa dúvida, olha, eu vou para o terceiro parto ou não? Então, isso já mostra para a gente que se você está tendo dúvida,
você precisa melhorar o seu trabalho. Porque se ela pariu 1, 2 vezes ruim, alguma coisa dentro do processo está errado, porque a genética ela está aí, ela tem potencial. Tem. Então, e todas as granjas podem acessar esse potencial. Podem. Então, se você tem uma fêmea que pariu o primeiro e segundo parto muito abaixo da média, possivelmente existem falhas de manejo. Então, e aquele indicador ele veio gritando nos nossos olhos para mostrar para a gente isso. E nós, como 5 estrelas, temos muito o que melhorar nessa parte de retenção de matriz. Então, isso a gente tem a consciência disso, estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando para ter o máximo de retenção, não só até o 3º parto, mas até o 4º, até o 5º, com boa produtividade. Então, isso que a Agrinis trouxe para a gente, o S4, é uma ferramenta fantástica para nós nas granjas. E tem uma coisa interessante, né, Leomar? Poxa, tem indicadores muito importantes, tem árvore de diagnóstico, tem facilidade de acessar o S4. Você está aqui em Santa Catarina, você pode agora abrir o S4 e checar o que está acontecendo lá na granja. Eu fiz isso ontem no hotel. Jura? Ontem eu estava no hotel acessando. Olha só. E a moça que está sendo treinada no escritório, ela estava com dúvida em uns lançamentos. Eu falei, abre o seu computador, eu vou abrir aqui, você vai me falando o que você está fazendo e eu vou te orientando. Fizemos lá, orientei ela como fazer o lançamento aqui do hotel. Maravilha. Se fosse antes, não dava, né, Leomar? Não dava. Então, assim... Mas olha só, além de tudo isso, né, tem uma questão que vamos dizer assim, que é crucial. O gerente, o gestor, o líder tem que estar preparado para analisar a informação. Ele tem que entender como é que é o número, como é que ele é formado aquele indicador. Porque para ele fazer uma avaliação estratégica, se ele não entender do número, ele vai muito no sentimento. Abaixou, subiu, mas e aí? Tem a ver com a estratégia da granja para produzir mais, para ser mais rentável economicamente ou não? Isso é fundamental. Eu vejo muito na prática exatamente essa frase que você falou. O nosso número piorou. E aí tá tudo bem, a pessoa piorou tal, ou melhorou. Mas não é só isso. O gestor ele precisa entender exatamente o porquê que piorou, né? Ou porque melhorou também, para que você replica o que melhorou. Então, essa é a parte fundamental, conhecer cada indicador, de onde ele é formado, qual os impactos que ele carrega, né? Porque nenhum indicador nasce sozinho. Você pega aí, vamos falar aí de um desmamado. Olha quanta coisa que ele traz junto, uma mortalidade, ele traz um nascido, ele traz uma série de coisas para chegar no desmamado. Então, isso que o gerente da granja, ele tem que ter muito na ponta da língua o conhecimento de todos os indicadores que ele está lidando. E mais do que isso, Miriam, eu acho que o conhecimento não pode ficar só para ele. Ele tem que compartilhar, né, Leomar? Nas reuniões é que você vai compartilhando isso. É no dia a dia que você leva para o seu líder de setor, explica para ele, para que ele vai também adquirindo conhecimento daqueles indicadores. Porque se a informação ela chega só numa pessoa e morre ali, a equipe não cresce junto. Olha, aí tá outro detalhe importante, né? Não adianta ter informação fechada no computador. Não adianta. A informação é para ser difundida. É para ser compartilhada com a equipe. Compartilhada com a equipe. E como eles gostam disso? Como eles gostam? Quantas vezes os colaboradores... Mas não é difícil para eles entender dos números, Leomar? É o que eles fazem todo dia. Se você explica para ele da maneira correta, eles passam a conhecer os indicadores, como eles são formados, qual é o impacto deles. E eles gostam muito disso. Eles se sentem importante e valorizado por ele estar aprendendo algo daquilo que eles fazem todo dia. Que não é mais só limpar, dar comida para as porcas, que é um crescimento pessoal para eles. Exatamente. Ele se sente importante porque ele tá adquirindo mais conhecimento, além de rapar bosta, além de limpar a baia. E é muito triste. Hoje eu atendo outras granjas e às vezes você chega nas granjas e as pessoas não sabem nem o porquê que elas estão fazendo aquela atividade. Que já começa por aí. Então, acho que o primeiro passo é você
treinar a sua equipe e dizer para ela o porquê das coisas. Olha, você está lavando essa baia, mas o porquê? As pessoas precisam... Qual que é a importância, Qual que é a importância? A gente está falando de aprendizado de adulto. O adulto tem que entender o significado, o porquê. Se ele entende o porquê, ele vai fazer. Vai fazer sentido, né? Exatamente. Agora é só chegar lá e dar uma ordem pronta? E, primeiro, ele não se compromete, porque ele não sabe nem a razão por que ele está fazendo aquilo. Quando as pessoas sabem o porquê que elas estão fazendo aquilo ali e qual é a importância daquilo, fica muito mais fácil você engajar a equipe. E aí, paralelo a isso, esse é o primeiro passo. O segundo passo é ir trazendo conhecimento para eles. Uhum. Como é bom você chegar num funcionário que faz parto e dizer para ele como é que inicia o parto. Porque tem curiosidade. O funcionário já chegou para mim e me perguntou, mas como é que a porca sabe que ela tem que parir? Uhum. Por que ela pare? E aí você fala para ele, não, acontece isso de uma maneira simples, não precisa falar tecnicamente, mas você fala, ele entende, ele fala, eu não sabia. Então, essas coisas é muito importante dentro da granja. Muito bacana, Leomar. E hoje, né, o que você diria para as outras granjas que estão aí, que muitas vão duvidar? Isso é fato, né, assim, Leomar? Não, muitas vão hoje já estão aí dizendo, não, isso aí não é verdade. Isso não acontece. Esses leitão não existem, esse número não é real, porque lá é possível, na minha granja não dá. Isso acontece O muito. que tu diria para essas granjas? Primeira coisa que eu diria do fundo do meu coração, tira esse pensamento da sua cabeça, corre atrás das granjas que... Não só a nossa, várias outras granjas que têm bons resultados, mas a nossa, eu estou à disposição para trocar informação. Se quiser conhecer a nossa granja, mas tira esse pensamento de que não é possível. Enquanto você tem esse pensamento, você para de crescer. Então, é possível o resultado. É claro que cada granja é única, mas ao invés de você pensar que não é possível, vai atrás das pessoas. Eu fiz isso várias vezes. Tenha humildade, né? Tenha humildade, corre atrás, vai lá e enxerga de fato como é feito naquela granja. Eu fiz isso, já coloquei o carro na estrada várias vezes para ir em outras granjas, para entender como eles fazem, mas eu nunca duvidei do resultado das outras granjas. Isso é o poder do benchmarking, esse é o poder do Melhores da Suinocultura, né? Onde mesmo uma granja de excelente potencial, ela consegue ainda aprender com as outras e se superar, porque o Melhores é isso, né? É a gente compartilhar conhecimento, é a gente aprender com as outras granjas, é a gente crescer junto, porque isso impulsiona não só uma granja, mas impulsiona toda a suinocultura, né, Leomar? Exatamente. E a gente nunca cresce sozinho. É importante a gente ter essa visão e essa humildade de que a gente cresce junto, né, trocando informação, sendo humilde para reconhecer que você não é melhor do que ninguém, você está nessa vida para aprender sempre, você vai aprender muito mais do que ensinar e deixar de vaidade, correr atrás das informações. Eu tenho uma pessoa assim que eu cito ele muito, porque nós trocamos informações há muito tempo, e de uma granja grande com um baita resultado que é a São Bernardo. Eu e o Jonathan, a gente já tem 5 anos que nós trocamos informação. E são 2 granjas de referência, né? Bate e volta. Então, às vezes ele busca informação comigo, às vezes eu busco com ele. E a gente tem uma coisa em comum, as nossas equipes, a gente tem o mesmo perfil de trabalho. Então, mas tem outras granjas que a gente precisa abrir as portas ou correr atrás da informação. Ser humilde o suficiente para reconhecer que a gente pode melhorar a cada dia e que nós não somos melhores que ninguém. Nós, às vezes eu ensino um pouquinho, mas eu aprendo muito mais. Com certeza, com certeza. Alguma mensagem final que tu gostaria de deixar para a suinocultura, não só brasileira, né, mas para a suinocultura mundial, vamos dizer assim? A mensagem que eu deixo é de que a suinocultura é fantástica, que ela vai crescer muito, né? Tem muito ainda ao que crescer, mas que a gente precisa estar aberto às novas tecnologias, a gente precisa... eu falo que os próximos 10 anos
vão ser os 10 anos fundamentais na gestão de pessoas, como é que a gente vai trabalhar as nossas pessoas. Então, a mensagem que eu deixo é essa, que a gente olhe para as nossas granjas e entenda que aquilo ali é algo fantástico, tem um potencial gigante e não deixa de trocar informações e usar o benchmark que a Agris tem hoje, que é fantástico. O banco de dados que vocês têm é fantástico. Cabe a nós, enquanto granja, tirar proveito dele. E está à disposição, né, de toda a suinocultura. Está à disposição. Eu sou um apaixonado pela suinocultura. Eu completo agora, dia 1º de junho, 30 anos de suinocultura ininterrupta, assim. Nossa. Tirar algumas férias, mas posso dizer que é assim, ininterrupto. E as pessoas falam, mas com 30 anos, você não cansa? Não, eu falo, eu esqueço que eu tenho 30 anos, parece que eu tenho 2 anos que eu comecei. Quando a gente gosta, né, Leomar? Então, cada ano... Não é judiado. Não é, cada ano é um recomeço. Eu sou apaixonado por isso aqui. E aí você vira aqui, pegar um prêmio desse, que a equipe tá lá toda empolgada, a equipe tá lá reunida, e esperando esse momento aqui. Isso pra gente não tem preço, é fantástico. Muito legal. Muito obrigada, Leomar, pelo teu tempo, né? Tu hoje tá num dia super assediado aqui, mas a gente fica muito feliz de ter você novamente aqui conosco. A gente gostaria de parabenizar mais uma vez o trabalho que a Granja 5 Estrelas tem feito e o quanto ela representa para a suinocultura. Parabéns. Mira, eu que agradeço aí a oportunidade. Isso aqui, falar daquilo que a gente vive, para a gente não tem cansaço, sempre é um prazer. Agradecer a Agris por esse evento maravilhoso que faz todo ano. E para a gente é uma satisfação estar aqui todo ano. Espero que 2026 estejamos aqui novamente. Aqui não, no Cruzeiro. Ah, isso. Obrigado, viu?